Bom dia. Declaro aberta a sexta reunião extraordinária da Comissão Especial destinada a proferir parecer a proposta de emenda à Constituição número 14 de 2021 do senhor Dr. Leonardo e outros, que altera o artigo 198 da Constituição Federal para estabelecer o sistema de proteção social e valorização dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, aposentadoria especial e exclusiva, e fixar a responsabilidade do gestor local do SUS pela regularidade do vínculo empregatício desses profissionais. Ata, encontra-se à disposição na página da comissão na internet a ata da 5ª reunião realizada no dia 12 de agosto de 2025. Fica dispensada a sua leitura nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa 123 de 2020. Não havendo quem queira retificá-la em votação, a ata aprovada. Expediente. Informo que a sinopse do expediente recebida encontra-se à disposição na página da comissão na internet. Comunica ainda que serão realizados 2 seminários na próxima semana como parte da agenda de atividades do colegiado. Dia 1º de setembro em Curitiba, Paraná, e dia 6 de setembro em São Paulo, São Paulo. Ordem do dia. A ordem do dia de hoje está dividida em 2 partes: audiência pública e deliberação de requerimento, desde que haja quórum. Audiência pública. Daremos início agora à 4ª audiência pública da comissão. Esclareço que essa audiência cumpre decisão do colegiado em atendimento ao requerimento número 4, 2025, de autoria do relator, deputado Antônio Brito. Convidados: Edmar Santos, primeiro secretário da Confederação Nacional de Municípios. Eu gostaria de chamá-lo à mesa, que tome assento aqui à mesa. Informo que foram convidados a participar ainda representantes do CONAS e do CONASEMS, os quais, contudo, declinaram do convite. Regra da audiência pública. Para melhor andamento dos trabalhos, esclareço que adotaremos os seguintes procedimentos. O tempo concedido aos convidados ou ao convidado será de 15 minutos. Poderá ser prorrogado a pedido do mesmo. O relator será o primeiro a usar da palavra para interpelações, desde que esteja presente nessa audiência. Cada deputado inscrito pelo aplicativo terá 3 minutos para interpelações. Passa a palavra agora por 15 minutos, que deverá ser computado lá naquele visor ao alto, ao senhor Edmar Santos, primeiro secretário da Confederação Nacional de Municípios, que representa os 5.570 municípios brasileiros. Com a palavra, tem até 15 minutos. Se desejar um tempo extra, solicite que haveremos de dá-lo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Geraldo Rezende. Cumprimentar a todos que estão nessa manhã, no momento importante, que no qual, juntamente com a Confederação Nacional dos Municípios, nós também temos essa defesa dos 5.569 municípios no Brasil, porque Fernando de Noronha, que consta como município, mas, na verdade, é um distrito estadual, mas o Brasil hoje são 5.569 prefeitos e prefeitas, que no qual, através da Confederação Nacional dos Municípios. E aqui, também trazer o abraço do nosso presidente, Paulo Zilkowski, para a gente falar um pouco sobre a questão, só para começar do início, da PEC 14, e que no qual a gente sabe que a PEC 14, nós temos uma preocupação muito grande aos municípios, E entre elas, a gente vai destacar aqui nessa nossa fala desta manhã, com relação aí a vários pontos aí que a gente realmente gostaria de destacar. Entre elas, é a questão muito importante que afeta a questão da autorial, a questão autorial que hoje, com a Previdência, vai afetar de maneira muito grande. Então, vamos aí, eu vou passar, tá? Então, tá. Então, a PEC 14, através da Confederação, nós temos algumas preocupações, entre elas, uma imposição de encargos sem fonte de custeio. A PEC, ela transfere aí
deputado Geraldo, os municípios responsabilidades salariais, previdenciárias, administrativas, sem garantir repasses suficientes aí, e automáticos e obrigatórios. Isso é uma afronta, principalmente a emenda constitucional 128. Além disso, também, a PEC ela traz um impacto previdenciário muito elevado, porque a PEC ela prevê a aposentadoria especial dos 25 anos de atividade. E, com isso, os municípios que têm regime próprio de previdência social, hoje nós temos um déficit autorial do regime próprio, e todos os municípios, de 1,1 trilhão de reais. E, com isso, nós vamos ter mais um aumento. Além de tudo isso, também a preocupação é a regularização retroativa dos vínculos temporários. Desde 2006, os municípios não têm tempo para fazer essa adequação, então não existe lá, em todas essas maneiras, dos contratos temporários que nós colocamos, que muitos municípios têm dos agentes comunitários. Além disso, também, essa condicionalidade de repasses federais, porque tem uma vigência imediata e sem transição, que eu estava falando, que a proposta prevê aí, de maneira imediata, sem adaptação, exigindo aí dos municípios um ajuste muito simultâneo. Além de tudo isso, também, a proposta da Confederação Nacional dos Municípios, a gente sabe que fere a Constituição, que tem lá muitas inadequações, ela tem uma omissão, afronta diretamente aí a emenda constitucional, e que no qual todos nós aí sabemos que a descentralização do SUS, ela passa a ter aí um princípio ferido. E nós, dos municípios, nós concordamos com os agentes comunitários, nós sabemos da importância que é, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma preocupação de trazer mais atribuições e menos recursos. Além de tudo isso, também, a regulamentação federal, ela hoje ela configura uma ruptura ao princípio constitucional aí da questão do SUS. Então, tudo isso, dessa PEC, os municípios e nós, os prefeitos, é um esvaziamento da autonomia administrativa de todos nós. Uma das questões que mais chama a atenção, nós temos aí uma diferença de repasse. Aqui um detalhe que eu queria explicar para cada um de vocês. Hoje, os municípios têm cadastrado um repasse de 271.640 agentes comunitários e 102.861 são agentes de endemia. Porém, aqui o Ministério só repassa 67 mil. Ou seja, nós temos uma diferença de 36 mil ocupações de agentes comunitários de endemias aqui no Brasil, que é suportado pelos municípios. Então, esses dados são dentro do SENES, e que no qual esses agentes são custeados pelos municípios e que dá um total, deputado, de 1,6 bilhão por ano, portanto, através aí desse impacto. Além disso, o impacto, que é a nossa preocupação, do impacto da aposentadoria especial de 25 anos, dá um estímulo, um impacto autorial de aproximadamente aí 21 bilhões de reais, que no qual, na média, a aposentadoria do ACE e do ACS está sendo antecipada daí em 6 anos. Então, o cálculo atorial da aposentadoria especial, ela dimensiona recursos e contribuições necessários para o pagamento dessas despesas futuras, como é o caso de benefícios previdenciários. Então, qual que é a proposta da Confederação? Nossa proposta é federalização dos agentes comunitários. Essa é a nossa proposta, até porque é um programa federal, é um programa no qual os municípios sabem da importância que são os agentes comunitários, mas, porém, uma criação de carreira federal única com lotação nos municípios, transfere à União a responsabilidade integral sobre a contratação, vínculo, remuneração, a previdência, porque daí a gente sai dessa questão regime próprio e também regime geral, e os custos previdenciários sendo arcados aí pela União. Então, assim, alivia muito os nossos municípios. Então, esse é o nosso desejo, nossa posição do presidente Paulo Gil Costa, para que a gente possa cada vez mais ter aí essa participação. Por isso, nossa abertura que a gente tem aqui dentro hoje, para a gente colocar aí, acima de tudo, que a Confederação tem essa proposta firme. Somos parceiros, sim, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos suportar valores, mais uma vez, que a gente tem. Em especial, repetindo aqui, hoje o déficit autorial é de 1,1 bilhão de reais.
E com essa aposentadoria antecipada de 25 anos, são mais 21 bilhões que os municípios têm que arcar. Por isso que a nossa proposta aqui seria da federalização, viu, deputado? Obrigado, viu? Obrigado pela intervenção. Eu gostaria aqui de saudar aqui os colegas deputados que se encontram presentes nessa audiência de hoje. Deputado Antônio Andrade, republicano de Tocantins, deputado Keniston Braga, MDB do Pará, deputado Luiz Gastão, PSD do Ceará, e o deputado Zezinho Barbari, que é do PP do Acre. Gostaria também de abrir o espaço para a manifestação dos deputados, preferencialmente para os deputados, que têm até 3 minutos para suas intervenções. O que está escrito aqui é o deputado Antônio Andrade, mas se os outros deputados quiserem fazer intervenção, mesmo que não estejam inscritos, pode fazê-lo para que nós possamos debater aqui com o representante da Confederação Nacional dos Municípios, que expôs aqui a visão da CNM acerca da proposta que está tramitando nessa casa. Deputado Antônio Andrade, Vossa Excelência terá até 3 minutos para a sua intervenção. Agradeço ao nobre presidente, deputado Geraldo, meu colega de Comissão de Saúde. Fico muito feliz de estar aqui hoje debatendo um tema muito importante para o Brasil, em especial para o meu estado do Tocantins. Eu represento os nossos agentes de saúde lá no estado, tenho uma boa convivência. Eu tive a oportunidade de ser deputado estadual por 4 mandatos e sempre tive uma boa convivência com os agentes de saúde do meu estado. E a gente fica feliz por uma proposta dessa. Essa proposta vem trazer aquele benefício que os agentes de saúde precisam. É tão bom você trabalhar com um futuro, o trabalho tanto que é importante para as famílias que precisam dos agentes de saúde, e eu fico muito feliz. O que eu puder ajudar, o que eu puder contribuir aqui nessa comissão especial, nessa audiência pública, vocês podem contar com o meu apoio, porque eu acredito que é uma causa onde eu tenho interesse de 100% de... Senhor presidente. Obrigado, deputado Antônio Andrade. Passa aqui a palavra ao deputado Keniston Braga, MDB do Pará. Obrigado, senhor presidente. É sempre uma alegria muito grande estar aqui. Faço questão de estar em todas as sessões dessa comissão especial em virtude de entender a magnitude e a importância. Eu cheguei ao final da sua explanação, mas peguei, para mim, o suprassumo, a parte mais importante, que é uma discussão que a gente vem fazendo aqui, o deputado Geraldo sabe disso, é a preocupação que a gente tem de como é que vai se dar essa distribuição. Sabemos que esse pacto federativo que pressiona os municípios precisa se inverter, nós precisamos inverter essa ordem. Eu fiz gestão pública durante 38 anos da minha vida em municípios e sou um municipalista e entendo exatamente a pressão exercida hoje sobre, a partir deste pacto federativo que distribui tarefa e concentra recursos. Então, há uma preocupação, sim, muito grande para que a gente possa tirar um relatório, e aí o nosso relator Antônio Brito tem todas as condições, a partir do nosso auxílio também, de tirar um grande relatório. Eu acho que esses seminários regionais são fundamentais para que a gente discuta a característica de cada estado, né? No nosso estado do Pará está marcado para o dia 12/9. Tivemos sexta-feira, eu não pude estar presente, mas aconteceu lá na Bahia, com um seminário com os ACS e ACS de lá. Foi um sucesso, né, doutora? 3.600. Teve que colocar telão do lado de fora, porque não coube dentro do espaço. Eu vou até pedir, doutora, que me passe algumas orientações de como se deu toda essa logística lá, para que a gente possa também ter um evento no Pará à altura do que foi promovido lá na Bahia.
e dizer que nós estamos, sim, muito preocupados com isso. É muito importante que a CNM venha até esta comissão, interaja com a gente no sentido de nos mostrar algumas alternativas que a gente possa lançar e fazer uso para que esse relatório saia de verdade com uma conquista, mas uma conquista que possa ser efetivada, que não seja uma conquista que fique só no papel, que ela possa de verdade sair do papel e a gente resgatar esse déficit, esse prejuízo que existe hoje nessa função tão importante para a saúde pública do nosso país. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Keniston Braga. Eu passo aqui a palavra ao deputado Luiz Gastão, lá do querido estado do Ceará. Ele é do PSD Ceará. Obrigado, presidente Geraldo, demais parlamentares. Queria parabenizar e agradecer ao Eudimar Santos, da CNM, pelas apresentações feitas, e tirei algumas perguntas. Eu perguntaria se prefere que eu faça todas, ou você ir registrando para a gente ver, até para nos auxiliar depois com o nosso relator, nosso líder Antônio Brito. Eu queria ver se existe alguma projeção sobre o número de ACS e ACE potencialmente elegíveis à aposentadoria nos próximos anos, caso a PEC 14 seja aprovada. Os municípios acompanham esses números, você já tem alguns dados com relação a esses números? Qual seria a avaliação aos impactos de eventual concessão da aposentadoria especial da PEC sobre a continuidade e a qualidade da atenção primária na saúde, considerando a possível redução da força de trabalho desses profissionais por aposentadoria diferenciada? Há algum tipo de controle sobre os recursos repassados com a finalidade de garantir o piso remuneratório das categorias? Em caso positivo, é avaliado o cumprimento da Lei 11.350 de 2006, especialmente no que diz respeito ao seu artigo 16, que veda a contratação temporária ou terceirizada, salvo na hipótese do combate a surtos epidêmicos? E como avalia a gestão do vínculo dos agentes públicos em questão com a administração pública? Há algum grau de preferência quando comparados os vínculos seletistas ou estatutários? Então, seriam essas as perguntas, por favor. Obrigado, deputado Luiz Gastão. Como não há nenhum outro deputado inscrito, eu passo a palavra para responder os questionamentos já colocados e, ao mesmo tempo, para fazer as suas considerações finais ao deputado, ao primeiro secretário, senhor Eudimar Santos. Bom, primeiro, cumprimentá-los, né, os deputados que aqui estão, né, sempre importante, Tocantins, Ceará e do Pará, né, a gente vê. Eu sou do estado do Paraná, meu querido Paraná, e a gente sabe aí o quanto da importância, né, desse Brasil tão grande. Deputado, olha, a projeção que hoje o Brasil, nós temos quase 300 mil agentes comunitários, com mais 100 mil de ACS. Então, se a gente reduzir esse tempo de 25 anos, né, 6 anos que a gente vai ter uma redução, nós vamos ter em torno aí de 12, 15 mil agentes comunitários, né, com uma projeção de ter aí essa aposentadoria. Então, o impacto que a gente faz com relação aí a essa previdência seria um impacto de 21 bilhões. Esse é o impacto, né, que a gente levantou, né, perante aos municípios. Então, a projeção hoje para essa aposentadoria, porque hoje os municípios colocam o seu, tanto no regime próprio, grande parte no regime próprio, outros no regime geral. Então, o impacto hoje aí da PEC seria de 21 bilhões. Né? A avaliação quanto ao impacto de eventual concessão de aposentadoria, né, que o senhor falou aí, né, desses profissionais, altamente a gente reconhece, né, o trabalho que todos esses agentes comunitários fazem. Mas não tem o repasse de recursos financeiros para que a gente possa suportar. Por exemplo, lá na ponta, você tem, além do o veículo que você tem que colocar, além de outras
as atuações, você também não consegue ter. Então, eu vejo que a questão desses profissionais, aí, a aposentadoria diferenciada, na nossa opinião, deveria ter na PEC. Nossa ideia seria a federalização da carreira dos agentes comunitários, que para nós seria um tipo que seria melhor. Com relação aí aos surtos endêmicos, né, através da lei que o senhor falou, da 11.350, a Confederação Nacional dos Municípios tem acompanhado, e a gente sabe que todo o recurso, assume tudo isso, são os municípios. E o agente comunitário é essa linha de frente. Isso é ponto pacífico. Porém, nós precisamos que essa avaliação aí tem que ter aí uma remuneração, tanto garantir a remuneração, como também o repasse, fazendo com que a emenda 128 seja cumprida. Esse é o nosso desejo da Confederação Nacional dos Municípios. Com relação disso. Por quê? Anual. Anual, porque o que acontece? Isso Eu tenho um número hoje de agentes comunitários, ou de agentes de saúde e agentes endêmicos, que depende da faixa etária. Certo. Então, se esse percentual hoje, que teria, vamos mostrar, estariam elegíveis à aposentadoria, então, ele pode ser maior ou menor. A pergunta é se os municípios hoje têm esse número. Porque na hora que você aposenta... Vamos apresentar. Era importante ter esse número para que a gente pudesse ter o balizamento dessas ações. E muito importante a tua pergunta. Entendeu? Por quê? Porque a faixa etária vai determinar o tempo da aposentadoria, e não só o número. Só que existe uma questão que fala que é desde 2006. Então, há uma que pega desde 2006, que está na proposta. Então, automaticamente tem que fazer todo esse levantamento, né, André? Lógico, mas era importante ter esse levantamento, até para que o relator pudesse mensurar esse impacto e a própria comissão poder dar sugestões de suplementação, porque vamos supor que se você vai aposentar 30% dessas pessoas, você teria que readmitir ou ter novos postos para dar continuidade ao trabalho. Agora, qual é esse número? É 30, é 40, é 50? Então, era importante se ter, porque isso vai repercutir no impacto dessas ações. Então, era só isso, presidente. Obrigado. Eu solicito ao deputado Luiz Gastão que envie à Confederação Nacional dos Municípios a gente vai enviar o deputado, todos os questionamentos, para que esses questionamentos possam chegar nas próximas sessões e nós possamos, inclusive, encaminhá-lo ao relator, ao deputado relator, que é o deputado Antônio Brito, para que ele possa tê-los em mãos para construir o seu relatório. Presidente. Excelente pergunta. Deputado de novo, novamente, deputado Keniston Braga, do MDB do Pará. Parabenizar o deputado Gastão pela sensibilidade de enxergar esse ponto que é fundamental. Mas eu queria fazer uma sugestão a mais ainda. Eu acho que a CNN deveria, de verdade, preparar um documento, preparar um relatório a partir do ponto de vista da entidade, da instituição, e mandasse para o nosso deputado Antônio Brito, alencando todos os pontos que ela considera importante para enriquecer o relatório e tirar de verdade uma proposta factível. Então, recomendo e sugiro isso. Apoiado. Não havendo nada mais, ao deputado Antônio Andrade. Senhor presidente, só fazer aqui um questionamento e uma pergunta ao mesmo tempo ao amigo que está aqui representando. Como a CNM avalia o impacto financeiro e administrativo da PEC 14 para os municípios, especialmente em relação à responsabilidade do gestor local, do SUS? Vocês já têm esses dados por estado? E se tem, eu gostaria de saber a situação específica do estado de Tocantins. Assim que eu saí hoje pela manhã, deputado, foi uma das perguntas que eu fiz na estrada. Eu falei assim, eu preciso do levantamento por estado. E como, pegando aqui o deputado Geraldo Rezende, nós vamos encaminhá-los para vocês até o final da tarde, a CNN passa esse levantamento, né, de todos os impactos por cada estado. Porque quando eu saí de lá, eu sou do Paraná, e eu perguntei da CNN, falei, mas e o Paraná? E isso
é importante para que a gente possa conhecer a realidade de cada estado. E com certeza a gente já encaminhará para que a comissão possa avaliar, né, com os dados da Confederação. Agradeço a Vossa Excelência. Nada mais havendo a tratar, em razão da falta de quórum, informa que não serão deliberados os requerimentos pautados. Requerimento 1, 2, 3 e 4, tá? Inclusive tem 2 de nossa autoria. O quórum é 18 deputados e nós temos 10 deputados. Então nós vamos deliberar na próxima reunião onde o quórum for alcançado. Está encerrada a presente reunião.